Olá, Futuro Inove trazendo hoje uma pessoa que trabalha muito com formação de jovens para a indústria, basicamente, né? O José Antônio Fares, ele é superintendente do SESI e do IEL, que é o Instituto Evaldo Lodge, que fornece vagas de estágio, né, e estagiários para empresas aqui no Paraná, e diretor regional no Paraná do SENAI, Serviço Nacional da Indústria. Primeiro, muito obrigado por nos aceitar aqui na FIEP, né, na Federação das Indústrias do Paraná, no SENAI, para falar sobre essa questão tão importante que é a necessidade de qualificação profissional do jovem brasileiro. Perfeito. Vamos lá, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Porque eu sei que existe, inclusive, pesquisas recentes mostrando a falta de qualificação, né? Exato. Hoje as indústrias vivem um momento de retomada. Tem um início de uma retomada nas demandas, na sua capacidade produtiva. Em relação à crise econômica, em relação ao que aconteceu há 3, né? 4 anos atrás. A gente está no meio de 2018 aqui, renascendo, né, digamos assim, depois de um período longo de crise. Não é. Mas a gente enfrenta essa revolução tecnológica também, né? Só que essa retomada vem com esta... Tudo junto. Com esta revolução, com essa incrementação, com manufatura avançada, com indústria 4.0, com uma série de componentes diferenciados. E eu imagino a dificuldade que deve ter sido para as empresas que já eram estabelecidas, consideradas grandes e que tiveram que enfrentar essa crise em se atualizar no meio de uma crise. Exato. Né? E também fazer investimentos, ter recursos para isso, ter funding, enfim, tem uma série de variáveis que precisam ser geridas. Então, para dar conta disso tudo, para suportar isso, a base de uma organização, essa base da pirâmide, ela são as pessoas e elas precisam estar adequadamente qualificadas. E aí que a gente entra numa questão crucial que é estatísticas mundiais em relação ao Brasil. O jovem brasileiro, em geral, não se atualizou, né? Não está preparado, até por falta de... O nível educacional talvez não evoluiu como necessário, né? Na verdade, o jovem é uma vítima de uma falta de uma política educacional, de uma maior transparência, de uma ordem de educação formal, de educação básica. Então, nós temos hoje uma ausência, uma desistência de jovens para o ensino médio, que é praticamente 70% daqueles que terminam o ensino fundamental. E na indústria uma demanda muito grande por essa formação Exato. do ensino médio, Só né? que eles Técnico, não continuam. inclusive. Eles vão para o fundamental e interrompem, porque aí tem que cuidar da vida, tem que arrumar um trabalho, tem que ajudar os pais. Necessidades mesmo. Mas eles não sabem que a formação média, do ensino médio, pode ser uma grande chance para a vida dele. Então, é aqui que eu quero entrar. Onde que a indústria pode ser útil nessa questão da melhora do nível educacional brasileiro? O SENAI, aí, como um serviço mantido até Sim, o SENAI tem agora 76 anos de existência aqui no Paraná, formou milhões de jovens e está atualizado. O SENAI hoje tem programas que refletem a realidade da indústria, de inovação tecnológica, de adequação de manufatura avançada. Então, o SENAI está preparado para formar jovens conforme essa demanda dessa nova tecnologia que se apresenta. Então, dentro dessa formação provida pelo SENAI, as indústrias encontram uma mão de obra mais qualificada. Encontram essa mão de obra qualificada, encontram com rapidez, com agilidade, com qualidade e, em muitos casos, com gratuidade também. Porque o SENAI tem uma política de concessão de formação gratuita para jovens que têm uma carência, que não conseguem pagar. Então, quem eventualmente tiver vaga em suas empresas e precisando de jovens, de mão de obra jovem, o caminho é procurar realmente via SENAI. Eu acho interessante a gente contextualizar, porque mesmo nesse momento de crise, havia oportunidades para pessoas com boa qualificação. Jovens com formação técnica têm emprego, mesmo em momentos de crise. Porque, sim, a indústria precisa continuar funcionando, né? Precisa, e tem essa demanda é uma demanda reprimida. Então, o que não tem hoje é oferta para trabalhos menos qualificados. E essa talvez seja a grande janela de oportunidade. Como a gente está com essa expectativa de retomar o crescimento, Exato. A tendência é abrir mais vagas, né? Exato. E nós também precisamos deixar de colocar para os jovens essa ilusão
de que ele deve ter aqueles que optam pelo ensino médio, é colocado para eles que eles têm que em seguida fazer um curso superior. Sim. E o mercado precisa muito da mão de obra técnica, né? Então, é um equívoco, é um outro equívoco. Às vezes, inclusive, pagando salários melhores do que para quem tem nível superior. A formação superior, às vezes, é um pouco mais genérica, né? Diversificada. Ele não vai se encontrar. Na formação técnica, ele tem um foco, ele tem uma direção. Né? Ele pode construir uma carreira. E, a partir daí, ele pode até fazer uma escolha depois de uma formação superior. Para evoluir naquela mesma carreira então, que já a solução para esse país que vive essa carência de mão de obra qualificada, que vive um nível de desemprego altíssimo desses jovens entre 18 e 25, 28 anos, que é algo assim estarrecedor. É muito mais grave do que quando a gente olha os números de desemprego em geral. Muito mais grave, porque quase 60% desses jovens não têm o que fazer. Eles não têm uma formação, não têm uma oportunidade organizada, estruturada. Sequer têm uma chance de empreender, porque ainda os investimentos em tecnologias, em empreendedorismo, para startups, para tentar montar seu próprio negócio, ainda é muito restrito, isso também é muito empírico. Então, há necessidade de se construir um modelo de negócio onde se fortaleça a formação técnica, onde se estimule o empreendedor desde essa faixa etária e que faça alianças técnicas com as empresas para que haja essa possibilidade de um aproveitamento mais organizado, mais estruturado, com recursos, com investimento financeiro. A CNI, recentemente agora, teve uma reunião com os pré-candidatos à presidência da República. Ela propôs um fomento de aproximadamente 2 bilhões de reais, a criação de um fundo para que seja utilizado para fortalecer a formação técnica e o empreendedorismo. Então, para os jovens, o recado está muito claro: procure o ensino técnico, porque ali existe uma chance de futuro. Essa é a maior chance que esses jovens têm.